E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa numa ilha do Oceano Pacífico, onde a cientista Susan Richardson está correndo pela selva com seu pai William e um assistente. Os três estão fugindo de uma criatura que os persegue com um rugido medonho. Quando a fera aparece, vemos que é um dragão de Komodo de proporções gigantescas. Percebendo que não há tempo de fugir, eles tentam ficar totalmente imóveis, mas o assistente não consegue se controlar e atrai a atenção do monstro ao sair correndo. Enquanto ele é engolido, Susan escapa pelo riacho com o pai. Após escaparem da criatura, os dois começam a juntar lenha para a fogueira e William fica de costas para o riacho quando uma enorme cabeça escamosa sai da água. Virando para trás bem devagar, ele vê uma cobra de tamanho monstruoso e sabe que seu fim chegou. Susan se desespera ao ver seu pai sendo devorado. Dias depois, o Major Garber informa ao General Bradley que a comunicação com a Ilha Damas parece ter sido repentinamente interrompida. O general fica preocupado e decide enviar uma equipe para averiguar a situação. Enquanto isso, o capitão Mike Stoddard está num bar na ilha de Bora Bora quando é abordado por um jovem casal, Jerry e Carrie. Eles são ambientalistas do grupo One Planet e precisam que alguém os leve de barco até a Ilha Damas. Mike se recusa a levá-los, dizendo que a ilha é uma zona militar de acesso restrito. Mas quando Jerry lhe passa um envelope com $5.000 e diz que aquilo é só a metade, Mike muda de ideia e pergunta para quando é a visita. No dia seguinte, o casal embarca com mais 4 pessoas. Os irmãos Ted e Darla, a repórter Sandra e seu câmera Dirk. Durante a viagem, Mike pergunta a Jerry o que ele pretende fazer quando chegar ao destino e o rapaz diz que o grupo só pretende expor a verdade. Horas depois, o barco já está bem perto da ilha, mas Mike diz que não é seguro navegar por ali à noite. Por isso, eles vão ter que ancorar onde estão e seguir viagem num bote na manhã seguinte. Jerry não fica muito feliz com essa novidade, mas Ted o interrompe ao ouvir o som de helicópteros. São os militares que o General Bradley enviou sob a liderança do Major Frank. 3 duplas desbravam a mata no escuro até que um som animalesco os deixa em estado de alerta. De repente, um deles é fisgado por algo que parece ser uma enorme língua. Seu parceiro se assusta e começa a atirar, mas quando o Major os chama pelo rádio, ninguém mais responde. Conforme um dragão de Komodo se aproxima, a segunda dupla é esmagada por uma pata só. Frank e seu parceiro são os únicos que sobraram da equipe. Ao encontrar o monstro, eles logo percebem que os tiros não adiantam nada. O Major então joga uma dinamite na boca do lagarto e consegue explodi-lo. Ele decide ir embora da ilha agora mesmo e pede que o soldado avise o piloto. Mas então um rugido muito mais potente impede o recado e os dois são comidos por um lagarto ainda maior que o primeiro. De manhã, Mike e seus passageiros finalmente desembarcam na ilha. Estranhando a ausência de guardas, Sandra teme que tudo isso seja um alarme falso, mas Jerry diz que confia em suas fontes. A base militar dessa ilha opera sob o codinome Carnívoro e está conduzindo uma série de experimentos questionáveis em animais. Depois que Sandra grava uma introdução para a reportagem, o grupo começa a jornada. Nos Estados Unidos, o Major Garber está dando as más notícias a Bradley. Ainda não se sabe o que houve com a equipe, mas é evidente que há algo de errado com a base da Ilha Damas. Portanto, o general diz que vai mandar um helicóptero tirar algumas fotos antes de enviar mais gente até lá. Enquanto isso, Mike já está se arrependendo de ter acompanhado os aventureiros. A base militar fica supostamente a 5 quilômetros da costa e ainda falta 1 hora para chegar lá. Quando os rugidos começam, todos olham ao redor com preocupação e Mike saca um revólver. Jerry começa a surtar, pois não gosta de armas e lembra que está bancando essa viagem. Mike retruca que quem manda no barco é o capitão, e ainda diz que quem estiver insatisfeito pode voltar para Bora Bora a nado. Ted interfere antes que a briga saia do controle e o grupo prossegue. Eles percebem que estão no caminho certo quando encontram um milharal que ultrapassa a altura de um prédio de 3 andares. Jerry diz que isso só pode estar relacionado ao projeto Carnívoro e Sandra manda Dirk filmar tudo. Um momento depois, o grupo chega nas proximidades da casa que estavam procurando. Jerry mostra a foto que seu informante enviou e diz que os experimentos ilegais acontecem ali. Ele também diz que uma das pessoas na imagem é o famoso geneticista Dr. William Richardson. Carrie fica com medo de entrar na casa sem permissão, mas seu namorado está determinado. Ele diz que é preciso usar o elemento surpresa para evitar que os cientistas destruam as provas. O grupo segue até a entrada da residência e Dirk continua a gravar tudo. Mike não segura um sorriso de deboche quando Sandra começa a narrar o flagrante como se fosse uma batida policial. O suspense perde o embalo quando Jerry descobre que a porta está trancada. Com bem menos ânimo, a turma dá a volta na casa e entra pelos fundos. Mike é o único que repara na mesa ainda posta e os sanduíches meio comidos, como se os moradores tivessem saído dali com pressa. Sandra está começando a perder a paciência e até deixa Dirk sair para fumar, já sem esperanças de achar algo para gravar. Enquanto Dirk observa um caça passando no céu, Mike diz a Jerry que as pessoas dessa casa parecem ter fugido há dias.
Sandra também acha que a viagem foi em vão. Todos começam a discutir até que Susan Richardson chega armada e manda que os intrusos se retirem. Tentando acalmá-la, Mike diz que eles vão embora agora mesmo. Mas Jerry começa a teimar e diz não veio até ali para desistir agora. Susan responde que Jerry está arriscando a vida dos próprios amigos a cada minuto que passar nessa ilha. Dirk ainda está fumando lá fora quando alguma coisa começa a fazer barulho por trás dos arbustos. Curioso, ele começa a afastar as folhagens aos poucos até que dá de cara com uma cobra gigante. Dirk fica apavorado, mas mesmo assim pede que tragam sua câmera. Os outros escutam os gritos e correm para fora e ficam abismados com a visão surreal. Susan e Mike atiram contra a criatura, mas as balas não fazem nem cócegas e a cobra acaba dando o bote. Inconformado, Mike jura que acertou todos os tiros e Susan responde que por ali, armas de fogo não são o suficiente para se defender. Porém, os perigos da ilha não aparecem nas fotos que Bradley pediu. O único comentário do Major Garber é sobre uma imensa rocha, pois o piloto jura que aquilo estava se movendo. Não satisfeito com esse resultado, o general ordena que dessa vez lhe tragam vídeos. Darla e Carrie estão com muito medo, mas Sandra ainda quer filmar mais um pouco com a casa de fundo. Ela substitui Dirk por um tripé e começa a explicar que os experimentos da Ilha Damas são mais dramáticos do que o esperado. Ela também diz que Susan é a única sobrevivente da equipe de cientistas da base militar. Nesse momento, um urro selvagem interrompe o vídeo. Susan começa a guiar o grupo para longe dali, mas o dragão de Komodo aparece bem no meio do caminho. A técnica de ficar imóvel não funciona e ela manda que todos voltem para dentro da casa. Darla fica por último e acaba escorregando. Ela tenta levantar, mas o dragão a derruba com uma patada antes de esmagá-la no chão. Revelando um elevador secreto, Susan leva o resto do grupo ao laboratório subterrâneo e garante que estão a salvo ali. Ninguém fica muito agradecido por isso e Mike começa a exigir explicações. Então Susan explica que criou o projeto carnívoro junto com seu pai, o Dr. William. No início, o objetivo era usar DNA animal para criar o supermilho e acabar com a fome mundial. Mas tudo mudou com a visita do General Bradley, oferecendo triplicar a verba caso eles topassem repetir o experimento com alguns animais. Isso poderia criar novas espécies, cujo DNA seria então usado em vacinas para fortalecer as tropas americanas. William aceitou a proposta, mas os experimentos não surtiram nenhum efeito ao longo de vários meses. Até que na semana anterior, um assistente foi alimentar os animais sem saber que ele próprio acabaria se tornando a comida. Então William foi o primeiro a descobrir que o fortalecimento deu certo demais, tornando essas criaturas quase invencíveis. Susan diz que sua equipe tentou pedir ajuda, mas a torre de comunicações deve ter sido danificada por um dos gigantes. O Dr. Michaels foi até lá com alguns engenheiros para consertar o rádio e eles nunca mais voltaram. O resto dos cientistas se espalhou pela ilha e Susan ficou sozinha depois que seu pai foi atacado. Agora ela diz que ainda há um outro perigo. O exército americano já deve ter notado que o experimento saiu dos trilhos e eles podem bombardear a ilha a qualquer momento. Jerry não gosta muito da ideia de andar até a praia com aqueles dois monstros à solta. Para piorar, Susan explica que há mais 10 ou 12 de cada um. Além disso, eles são de tamanhos diferentes e não há como saber de que forma cada um reagiu ao experimento. Bem nessa hora, eles escutam os jatos sobrevoando a ilha e prendem a respiração esperando pela temida bomba. Quando percebem que ela não veio, Mike diz que deve ter sido uma equipe de reconhecimento, mas isso não significa que a ameaça acabou e eles ainda precisam deixar a ilha o quanto antes. Muito abalado com a perda da irmã, Ted começa a dizer que não vai com os amigos e prefere ficar lá embaixo. Mas então Jerry conversa com ele e o convence a acompanhá-los, dizendo que ficar no laboratório seria o mesmo que ser enterrado vivo. Faltam 5 horas para o pôr do sol, o que significa que eles precisam se apressar. Susan avisa que há mais munição no térreo e diz que apesar de não deter as criaturas, é melhor do que enfrentá-las de mãos vazias. Assistindo às filmagens aéreas, o Major Garber fica incrédulo com o tamanho dos dragões de Komodo. Bradley também se espanta, mas parece mais preocupado com o barco cheio de civis. Ele diz ao Major que vai dar até o dia seguinte para que o Dr. Richardson se comunique, ou então a ilha será bombardeada. Garber parece indignado com a decisão, mas Bradley a justifica, dizendo que o projeto carnívoro não pode cair em mãos erradas. Além disso, ele manda Garber falar com o comandante Nelson e transmitir suas ordens de afundar aquele barco antes que o sol se ponha hoje. Ao mesmo tempo, Mike está liderando o grupo no caminho de volta. Carrie fica com medo ao notar que está começando a escurecer e o capitão avisa que ainda falta cerca de 1 hora para chegar à praia. De repente, Jerry pede que todos parem e façam silêncio total. Eles não parecem ouvir nada além dos sons normais de passarinhos. Mas então uma mão humana agarra o ombro de Susan. Conforme o homem desaba no chão, ela vê que é o Dr. Michaels e se apressa em socorrê-lo. Ele conta que foi de helicóptero até a torre do rádio que estava realmente caída. Um dos lagartos modificados atacou a equipe assim que eles desceram, comendo o outro engenheiro e também o piloto.
O doutor foi o único que sobrou e não sofreu outros ataques desde então. O estado lastimável em que ele está agora ainda é fruto daquele dia, pois a saliva do dragão de Komodo é altamente tóxica, mesmo nos de tamanho normal. Esse relato consome as últimas energias de Michaels e ele não resiste. Ted pergunta se o que ele tinha é contagioso. Ela diz que não, mas sugere mais cuidado ao tocar em qualquer coisa a partir de agora. Jerry fica zangado quando Mike diz que não há tempo de enterrar o engenheiro. O capitão diz que o sol já está se pondo e quem preferir ficar ali cavando deve providenciar também uma cova para si. Susan concorda com ele e todos apertam o passo. O grupo chega ao bote ainda com o dia claro e Mike comenta que nunca achou seu barco tão lindo. Ele mal termina de dizer isso quando um caça passa zunindo por ali e joga uma bomba no barco que explode logo em seguida. Ainda por cima, uma das cobras gigantes emerge bem perto deles e devora justamente Ted, que não queria ter saído do laboratório. Mike e Jerry atiram no bicho enquanto Sandra tenta filmar o ataque. Antes de mergulhar de novo, a cobra pica até o bote que estoura imediatamente. Sem muita escolha, os sobreviventes se abrigam como podem para passar a noite. Jerry sugere que construam uma jangada, mas isso leva muito tempo e faria do grupo um alvo fácil no meio do oceano. É então que Mike revela seu passado militar e diz que ainda há uma saída. Eles podem ir até a torre de rádio e usar o helicóptero de Michaels, pois ele próprio sabe pilotá-lo. Vendo que todos preferem essa ideia, Jerry fica irritado e se afasta do grupo. Carrie vai conversar com ele e o convence a deixar de ser teimoso ao menos dessa vez. Procurando lenha para a fogueira, Mike e Susan começam a conversar e até tomam uns goles de uísque. Sandra grava mais um vídeo e agora ela fala com a câmera num tom diferente, como se não tivesse certeza de que alguém verá isso. Nos Estados Unidos, Garber ainda está tentando diminuir o possível estrago das decisões de seu superior. Ele conta ao general que o barco eliminado pertencia a Mike Stoddard, um veterano que foi dispensado com honras. Ainda não se sabe quem fretou o barco, mas a sonda infravermelha mostrou que não havia ninguém a bordo. Garber diz que seria melhor verificar a presença de sobreviventes americanos na ilha antes de mandá-la pelos ares. Bradley deixa claro que a opinião do major é irrelevante e diz que quer ver aquela ilha reduzida a cinzas até o meio-dia. Na manhã seguinte, os 5 sobreviventes começam a caminhada até o cume no centro da ilha. Perto da montanha, eles descobrem que vai ser preciso atravessar um rio. Mike atira na água várias vezes e diz que a cobra teria saído se estivesse ali. Como o rio não é muito fundo, eles conseguem cruzá-lo a pé segurando as mochilas acima da cabeça. Jerry fica por último e de repente ele começa a gritar. Todos se alarmam e começam a procurar o monstro gigante, mas ele diz que não é isso. Alguma coisa está queimando suas costas e ele não está conseguindo aguentar. Mike manda as moças continuarem a travessia enquanto ele acode o rapaz. Carregando Jerry até a margem, ele afasta sua blusa e todos deixam escapar um grito de horror. Há 3 sanguessugas presas nas costas dele e elas são muito maiores do que o normal. Mike e Susan removem as 3 com muito custo, despejando um pouco do uísque para limpar as feridas depois. Mais uma vez, o grupo pressiona Susan sobre informações não reveladas, mas ela explica que não houve experimentos com sanguessugas. Infelizmente, a selva é um habitat simbiótico e as características dos animais agigantados podem passar para outras espécies através de mosquitos ou qualquer outra coisa que transmita o novo DNA. Isso é uma péssima notícia e não só para eles. Se um pássaro ou um peixe for infectado, o fenômeno pode se espalhar pelo mundo todo. Susan diz que é exatamente por isso que o exército não vai poupar esforços para conter a catástrofe. Jerry pergunta se ele próprio pode sofrer alterações e, para seu horror, ela diz que não sabe. Sem levar a possibilidade a sério, Mike diz que isso poderia resolver os problemas, pois Jerry poderia carregar todos numa mão só até a Bora Bora. Está chegando a hora de destruir a ilha e Garber não sabe mais o que fazer para impedir que isso aconteça. Agora ele já tem mais informações sobre o grupo, e diz que não vai ser tão fácil eliminar vários ambientalistas sem que haja uma repercussão. Além disso, há uma jornalista entre eles. Bradley continua ignorando tudo isso e grita com Garber, afirmando que todos eles são apenas invasores. Caso haja uma investigação, ele mandará emitir uma nota de pesar pelas vítimas e o projeto carnívoro será arquivado junto com os estudos sobre aliens. A turma já está no meio da montanha, mas Carrie avisa que Jerry precisa de uma pausa, pois está com febre e sente tonturas. Susan aplica uma dose de penicilina e troca olhares de preocupação com Mike. Não falta muito até a torre, mas o trecho final é muito íngreme e Sandra diz que Jerry não vai conseguir. Mike discorda e se prontifica a ajudá-lo se necessário. Os jatos já decolaram com as bombas e faltam aproximadamente 20 minutos para chegar ao alvo. No topo da montanha, Mike perde a paciência com Sandra e resolve que já chega de tantos vídeos. O helicóptero parece estar em bom estado, mas isso pode mudar quando chega mais um lagarto gigante. Susan explica que ele deve ter farejado o grupo até ali, pois agora eles são a única comida que sobrou na ilha. Mike comenta que uma patada numa única hélice é o suficiente para destruir todas suas esperanças.
Enquanto ele discute estratégias com as moças, Jerry se afasta em silêncio. Carrie só dá pela falta do namorado quando já é tarde para impedi-lo. Ele dá a volta por trás do dragão e começa a atiçá-lo com gritos. Mike pega as 2 armas e atira sem parar, mandando as 3 correrem para o helicóptero. Sandra tropeça no caminho e derruba sua preciosa câmera. Enquanto as outras voltam para ajudá-la, Jerry consegue despistar o dragão de Komodo, mas isso não o salva. Uma das cobras aparece atrás dele e engole o rapaz inteiro. Carrie fica em choque com a horrível cena e Susan tem que arrastá-la para o helicóptero. Então a cobra morde o rabo do dragão, que finalmente enfrenta alguém do seu tamanho. Os 2 monstros começam a trocar rugidos furiosos e Mike aproveita a chance para escapar, mas não consegue fazer o helicóptero decolar. Ele corre até os fundos da aeronave e aperta um pino antes de tentar de novo. Enquanto as criaturas gigantes continuam o confronto, os aviões militares já chegaram e as primeiras bombas são lançadas contra a ilha. Finalmente as hélices começam a dar sinal de funcionamento e o helicóptero levanta voo. Os 2 répteis ainda estão brigando quando as chamas engolem a montanha. É com grande satisfação que Garber avisa Bradley que a jornalista escapou e agora o escândalo da Ilha Damas está em todos os jornais. Por fim, vemos que o experimento ainda teve mais uma consequência. Em meio à destruição da ilha, o Dr. Michaels volta à vida com algumas características reptilianas.